Não comece seu dia sem fazer esta oração de fé e vitória. Deus quer falar contigo ainda hoje. Você não está aqui por acaso. Algo no seu espírito sabe que precisa parar, ouvir e se conectar com o céu antes de dar qualquer passo hoje. Esta não é apenas uma oração, é um chamado divino. Uma convocação para alinhar seu coração com o coração de Deus logo ao amanhecer. Nesta poderosa oração de fé e vitória, você será guiado a entregar suas preocupações, renovar suas forças e declarar que o seu dia já começa vencido no nome do Senhor. Há uma palavra específica que Deus quer liberar sobre a sua vida ainda hoje. Você vai sentir, vai discernir e vai entender que o céu está se movendo em sua direção. Não inicie sua rotina sem antes ouvir esta oração. Aqui, você será fortalecido com promessas vivas, inspirado pela palavra e envolvido pela presença de Deus que quebra cadeias, abre caminhos e traz paz ao coração aflito. Se o seu espírito está inquieto, é porque Deus está pronto para te responder. Respire fundo, ouça com atenção e prepare-se. O dia mais importante da sua vida pode começar agora. Tem dias em que tudo parece funcionar por fora, mas por dentro algo permanece fora de lugar. O despertador toca, o corpo se levanta, as tarefas são iniciadas, mas há um silêncio no espírito que incomoda. Uma sensação de vazio que nem o café resolve, nem a rotina consegue preencher. É como se algo estivesse faltando. E está. Porque você não foi criado apenas para se mover. Foi criado para se conectar, para ouvir, para perceber, para sentir a presença de Deus antes de qualquer outra coisa. E quando essa conexão não acontece logo pela manhã, o restante do dia segue como um eco distorcido. As decisões saem erradas, o coração pesa, a mente confunde, e o corpo sente o impacto de estar espiritualmente desligado. É nesse momento que o céu se inclina, como se o próprio Deus dissesse: não comece o seu dia sem me ouvir. O problema é que nos acostumamos com o barulho, com a velocidade, com a urgência das coisas que não têm urgência alguma. E assim, esquecemos daquilo que realmente é vital: a voz de Deus, a presença que acalma, a certeza que organiza o caos interior. E é por isso que esta oração não pode ser apenas mais uma. Não é conteúdo religioso, não é um vídeo devocional qualquer. É um chamado, um grito suave, mas inegável, dizendo que há algo no seu espírito que precisa despertar antes do mundo te engolir novamente. Porque quando você começa o dia ouvindo o céu, tudo se alinha. O peso do que está por vir diminui. A paz substitui a ansiedade. A coragem toma o lugar do medo. E até mesmo as decisões mais difíceis se tornam mais leves, porque você sabe que não está sozinho. Você pode continuar correndo, respondendo mensagens, cumprindo agendas, tentando dar conta de tudo. Ou pode parar agora e fazer o que sua alma está implorando. Respirar fundo, fechar os olhos e se colocar diante do Deus que conhece seus pensamentos antes mesmo de você pensar. Isso não é perda de tempo, é resgate. É o ponto de partida para um dia inteiro vivendo debaixo da direção, da proteção e do favor do Altíssimo. E a verdade é que Ele quer falar contigo ainda hoje, não depois, não quando der tempo, não quando tudo estiver resolvido, é agora. Porque a resposta que você precisa não está lá fora. Está neste lugar secreto onde só você e Deus se encontram. Talvez você esteja carregando culpas antigas. Talvez esteja tentando esconder sua dor com força, fingindo que está tudo bem. Talvez esteja cansado de lutar e não ver resultado. Mas Deus não se impressiona com aparências. Ele não exige perfeição para te ouvir. Ele quer o seu coração quebrantado. Ele quer a sua sinceridade. Ele quer que você entre na presença dele sem máscaras, sem fórmulas, sem discursos ensaiados. Só você e ele. Porque é assim que milagres começam. Quando a alma se desnuda diante do Criador e diz com humildade: fala comigo, Senhor, eu preciso de ti. Essa oração é um ponto de ruptura com o modo como você tem vivido seus dias. É um chamado para sair do automático e entrar no sobrenatural. Para deixar de sobreviver espiritualmente e voltar a viver com propósito, com paz, com presença. Não se trata de manipular Deus para que Ele faça o que você quer.
mas de se alinhar com o que Ele já preparou. Você não precisa mendigar respostas quando caminha com quem já tem todas elas. Basta parar, ouvir e confiar. E se você está ouvindo isso agora, é porque Deus escolheu este momento para te encontrar. Nada é por acaso. Nem o cansaço, nem o vídeo, nem a inquietação que te trouxe até aqui. O que vai acontecer a partir daqui depende da sua decisão. Ou você volta ao barulho e deixa esse chamado passar, ou você permanece e entra num lugar onde tudo muda. Um lugar onde a fé se renova, onde a presença se revela, onde a voz de Deus se torna mais real do que qualquer ruído ao redor. Reconexão espiritual e silêncio interior. Você está cercado por vozes o tempo inteiro. Algumas te pressionam, outras te distraem. Muitas tentam te definir. Há dias em que você acorda e antes mesmo de perceber, já está carregando expectativas alheias, medos que nem são seus, problemas que ainda nem aconteceram. E é assim que muitos perdem a oportunidade de viver o que Deus tinha preparado para aquela manhã. Porque a voz dele não compete com o barulho. Ela se revela no silêncio, não no silêncio externo, mas no silêncio interior. Aquele momento em que você deixa de fugir e começa a ouvir. Aquele espaço em que a alma, antes acelerada, finalmente descansa. É aí que Deus fala, não como ruído, mas como revelação. É necessário aprender a silenciar. Não apenas desligar aparelhos, mas desligar a cobrança. Desligar a comparação. Desligar o medo de não ser suficiente. Deus não quer falar com uma versão editada de você. Ele quer falar com o real, com o cansado, com o sobrecarregado, com o que não sabe mais o que fazer. Ele quer você, como está, onde está, sem performance, sem filtro. Só você, respirando fundo e dizendo, Senhor, eu estou aqui, fala comigo. Esse é o ponto de partida para qualquer transformação verdadeira. Um encontro real começa quando há rendição. Esse momento que você está vivendo agora não é pequeno. Talvez por fora, tudo pareça comum. Você está apenas ouvindo um vídeo, talvez no seu quarto, talvez em silêncio no transporte, talvez até cercado de pessoas. Mas por dentro, algo já está mudando. Porque a palavra de Deus, quando é recebida com o coração aberto, nunca volta vazia. Ela começa abrindo um espaço interno onde antes havia pressa, ansiedade, distração. Um espaço onde a presença pode entrar. E quando ela entra, tudo se transforma. É importante entender que ouvir a voz de Deus não é apenas um evento espiritual. É uma disciplina do Espírito. É uma decisão diária. Você não vai ouvir a Deus se estiver sempre ocupado demais tentando sobreviver. Mas quando você escolhe parar, silenciar e prestar atenção, até o que parecia confuso começa a fazer sentido. Porque a presença dele organiza o caos. A presença dele traz luz onde havia sombras, traz direção onde havia dúvida e traz paz onde só existia guerra interior. Deus não está distante. Ele não está calado. Ele está te observando com amor, esperando o momento em que você decida abrir esse espaço de escuta. E a verdade é que você já começou a fazer isso agora. O simples fato de ainda estar aqui, ouvindo, com o coração mais atento do que estava há alguns minutos, já é um sinal claro de que você está se aproximando. E a palavra diz que quem se aproxima de Deus será por ele acolhido, não rejeitado. Acolhido, amado, abraçado. Você pode estar cansado, você pode estar machucado, pode estar se sentindo longe, mas não é isso que define o amor de Deus por você. Ele permanece o mesmo. O amor dele não varia conforme o seu desempenho. Ele ama você porque decidiu amar. E se você se abrir agora, mesmo em silêncio, mesmo sem palavras, essa presença vai te envolver, vai restaurar seu ânimo, vai tirar os pesos antigos dos seus ombros. Porque a voz de Deus não apenas comunica, ela cura, ela limpa, ela reposiciona. Então agora, silencie tudo dentro de você que grita por controle, por pressa, por urgência. Apenas diga, eu quero ouvir a tua voz. Esse é o início de uma reconexão profunda. É mais do que fé. É relacionamento. É intimidade.
é estar diante do Pai, não como quem pede respostas imediatas, mas como quem deseja conhecer mais o coração dele. E é nesse lugar de silêncio interior que você vai começar a perceber algo novo brotando. Uma certeza, uma paz, uma força que não vem de fora, mas de dentro, do Espírito que habita em você e que já começou a falar. A verdade que ninguém está dizendo. Tem verdades que se perdem no meio da religião, no meio das frases prontas, das respostas automáticas que as pessoas dão quando não sabem o que dizer. Tem dores que são mascaradas por um sorriso educado. Tem guerras sendo travadas no silêncio de pessoas que aprenderam a parecer fortes. E talvez você seja uma delas. Alguém que tem sustentado o mundo com os ombros, que ora sem ter certeza se será ouvido, que continua em pé enquanto tudo dentro de si quer desabar. Mas existe uma verdade que ninguém está dizendo com clareza, e ela precisa ser exposta agora. Deus está mais próximo do que você imagina, e Ele está vendo tudo. Ele vê o que ninguém vê. Ele sabe o que você não contou. E mais do que isso, Ele quer te tocar exatamente aí, no ponto exato da sua vulnerabilidade. As pessoas veem o que você faz. Deus vê o que você sente. E quando Ele decide falar, Ele não fala para impressionar. Ele fala para curar, para libertar, para trazer de volta à vida aquilo que você já considerava morto. Há partes do seu coração que você talvez tenha enterrado, sonhos que foram engavetados, orações que você parou de fazer. E por quê? Porque começou a acreditar que não haveria resposta. Porque o silêncio de Deus te confundiu. Porque o tempo passou e nada mudou. Mas agora, Ele te chama de volta. Não para repetir as mesmas promessas, mas para revelar que mesmo quando você pensava que estava sozinho, Ele estava trabalhando nos bastidores da sua história. Você precisa entender que o silêncio de Deus nunca é ausência. É preparação. Às vezes, Ele se cala porque está realinhando tudo ao redor, para que, quando a resposta chegar, ela seja completa. Mas enquanto isso não acontece, Ele não deixa de cuidar de você. Ele envia sinais, Ele envia consolo, Ele envia direção por caminhos inesperados. E muitas vezes, Ele envia exatamente isso. Uma oração, uma palavra, um vídeo, um momento como este para dizer: eu ainda estou aqui, eu não desisti de você. Talvez você esteja esperando um sinal, um empurrão, algo que te desperte outra vez. E talvez este seja o seu sinal. Este seja o empurrão que Deus preparou, não com barulho, mas com precisão, com exatidão espiritual. Ele não trabalha com pressa, mas com propósito. E se você está ouvindo isso agora, é porque existe algo que Ele está ativando dentro de você. Algo que estava adormecido. Algo que parecia esquecido. Mas Ele não esquece. Ele só espera o tempo certo para agir. E o tempo certo é sempre aquele em que você finalmente se rende. A verdade que ninguém diz é que não é preciso estar forte para ser ouvido. Não é preciso ter tudo resolvido para ser amado. Você pode estar quebrado, confuso, em conflito, e ainda assim Deus vai te ouvir. Porque o coração quebrantado é o lugar mais fértil para o mover dele. E você está nesse lugar agora, no solo onde a dor encontra propósito, no ambiente onde a fraqueza encontra socorro, no instante onde a dúvida encontra resposta. Esse é o tipo de verdade que não cabe em frases prontas, que não se explica em sermões rápidos. É revelada na intimidade, é sentida no espírito, é entendida pelo coração. Deus não precisa que você entenda tudo, Ele só precisa que você confie nele no processo. E o processo que você está vivendo agora pode ser exatamente o caminho que te levará à sua maior transformação. Não rejeite o que está doendo. Apresente. Não esconda o que te envergonha. Entregue. Não espere estar bem para se aproximar. Chegue do jeito que está. Porque é aí que o céu se move. Quando você tira as defesas e permite que a presença de Deus entre sem barreiras. E uma vez que essa presença te envolve, nada mais permanece do mesmo jeito. A dor continua sendo dor, mas agora você não está mais sozinho nela. A luta continua sendo real, mas agora você tem uma mão segurando a sua. A confusão continua existindo, mas agora há uma luz te guiando dentro dela.
Essa é a verdade que transforma. Deus está presente mesmo quando tudo parece ausente. E Ele está falando com você agora. Palavra profética, direta ao coração. Há uma hora exata em que a palavra de Deus atravessa todas as camadas do nosso cansaço, da nossa racionalidade, da nossa tentativa de manter o controle. É quando você para de apenas escutar com os ouvidos e começa a ouvir com o espírito. É nesse instante que a palavra deixa de ser uma mensagem geral e se transforma em uma resposta íntima. E se você está aqui, agora, atento, conectado, aberto, então essa palavra é para você. Não porque você merece, não porque você conquistou, mas porque Deus escolheu te alcançar hoje. Ele viu você antes mesmo que você decidisse abrir este vídeo. Ele conhece a batalha silenciosa que você está enfrentando. Ele sabe onde você pensa que já falhou. E é exatamente aí que Ele quer falar. Você tem pedido direção. Tem perguntado: e agora, Deus? Tem buscado sinais, confirmações, caminhos claros. Mas Deus nem sempre responde com mapas. Às vezes, Ele responde com presença. Às vezes, Ele não mostra o fim, mas caminha com você no meio. O que você precisa entender é que Deus nunca te deixou, nunca te ignorou, nunca se cansou de te ouvir. Mesmo quando você parou de orar, Ele continuou te observando com amor. Mesmo quando você se afastou, Ele permaneceu com os braços estendidos. E agora Ele diz: volta para perto. Eu sou a tua resposta. Eu sou o teu abrigo. Eu sou a tua força. Você não é o que as vozes disseram. Você não é o que o fracasso tentou te convencer que era. Você não está preso ao erro, à queda ou ao passado. Deus te vê com olhos de misericórdia. Ele vê a intenção do seu coração. Ele vê a sua luta para continuar. Ele vê como, mesmo sem forças, você ainda tenta acreditar. E é por isso que Ele te diz hoje: eu te sustento com a minha mão fiel. Eu renovo a tua alma. Eu não desisto de você. Essas palavras não são poesia. São declaração espiritual. São sementes lançadas no solo do seu espírito. E se você recebê-las, se você acreditar mesmo sem entender tudo, elas vão germinar. Elas vão crescer. Elas vão mudar tudo. O tempo que passou não é um tempo perdido. Deus está redimindo os dias, restaurando o que foi quebrado, trazendo de volta aquilo que você achava que tinha sido enterrado para sempre. E mais do que isso, Ele está fazendo algo novo, algo que não depende da força humana, nem da lógica natural. Algo que nasce da graça, que se sustenta na fé e que só o céu pode operar. Não olhe para as circunstâncias. Não se prenda ao que seus olhos naturais conseguem ver. Há mais acontecendo no invisível do que você pode imaginar. E Deus está te conduzindo mesmo quando você sente que está parado. Não é sobre sentir algo extraordinário. É sobre crer mesmo quando está tudo silencioso. É sobre se posicionar em fé quando tudo em volta grita desistência. É sobre confiar na fidelidade de um Deus que já te livrou antes e vai te livrar de novo. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho continua abrindo caminhos impossíveis. O mesmo que ressuscitou mortos continua revivendo aquilo que parecia acabado. E Ele pode fazer isso na sua vida, hoje, agora, porque Ele não muda, porque Ele é, porque Ele sempre será. Receba essa palavra como uma aliança, uma promessa selada entre o céu e o seu coração. E declare com fé: eu creio que Deus está falando comigo. Eu recebo essa palavra. Eu me levanto em fé. Eu não vou desistir. Porque quando você se posiciona, o céu se move. Quando você crê, Deus age. Quando você responde, o Espírito Santo te invade com força, paz e direção. E tudo começa a mudar. Palavra profética direta ao coração. Há uma hora exata em que a palavra de Deus atravessa todas as camadas do nosso cansaço, da nossa racionalidade, da nossa tentativa de manter o controle. É quando você para de apenas escutar com os ouvidos e começa a ouvir com o espírito. É nesse instante que a palavra deixa de ser uma mensagem geral e se transforma em uma resposta íntima. E se você está aqui, agora, atento, conectado, aberto, então essa palavra é para você. Não porque você merece, não porque você conquistou,
mas porque Deus escolheu te alcançar hoje. Ele viu você antes mesmo que você decidisse abrir este vídeo. Ele conhece a batalha silenciosa que você está enfrentando. Ele sabe onde você pensa que já falhou. E é exatamente aí que ele quer falar. Você tem pedido direção. Tem perguntado: e agora, Deus? Tem buscado sinais, confirmações, caminhos claros. Mas Deus nem sempre responde com mapas. Às vezes ele responde com presença. Às vezes ele não mostra o fim, mas caminha com você no meio. O que você precisa entender é que Deus nunca te deixou, nunca te ignorou, nunca se cansou de te ouvir. Mesmo quando você parou de orar, Ele continuou te observando com amor. Mesmo quando você se afastou, Ele permaneceu com os braços estendidos. E agora, Ele diz: volta para perto. Eu sou a tua resposta. Eu sou o teu abrigo. Eu sou a tua força. Você não é o que as vozes disseram. Você não é o que o fracasso tentou te convencer que era. Você não está preso ao erro, à queda ou ao passado. Deus te vê com olhos de misericórdia. Ele vê a intenção do seu coração. Ele vê a sua luta para continuar. Ele vê como, mesmo sem forças, você ainda tenta acreditar. E é por isso que Ele te diz hoje: eu te sustento com a minha mão fiel. Eu renovo a tua alma. Eu não desisto de você. Essas palavras não são poesia. São declaração espiritual. São sementes lançadas no solo do seu espírito. E se você recebê-las, se você acreditar mesmo, sem entender tudo, elas vão germinar. Elas vão crescer. Elas vão mudar tudo. O tempo que passou não é um tempo perdido. Deus está redimindo os dias, restaurando o que foi quebrado, trazendo de volta aquilo que você achava que tinha sido enterrado para sempre. E mais do que isso, Ele está fazendo algo novo, algo que não depende da força humana nem da lógica natural, algo que nasce da graça, que se sustenta na fé e que só o céu pode operar. Não olhe para as circunstâncias, não se prenda ao que seus olhos naturais conseguem ver. Há mais acontecendo no invisível do que você pode imaginar. E Deus está te conduzindo mesmo quando você sente que está parado. Não é sobre sentir algo extraordinário. É sobre crer mesmo quando está tudo silencioso. É sobre se posicionar em fé quando tudo em volta grita desistência. É sobre confiar na fidelidade de um Deus que já te livrou antes e vai te livrar de novo. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho continua abrindo caminhos impossíveis. O mesmo que ressuscitou mortos continua revivendo aquilo que parecia acabado. E Ele pode fazer isso na sua vida. Hoje. Agora. Porque Ele não muda. Porque Ele é. Porque Ele sempre será. Receba essa palavra como uma aliança. Uma promessa selada entre o céu e o seu coração. E declare com fé: eu creio que Deus está falando comigo. Eu recebo essa palavra. Eu me levanto em fé. Eu não vou desistir. Porque quando você se posiciona, o céu se move. Quando você crê, Deus age. Quando você responde, o Espírito Santo te invade com força, paz e direção. E tudo começa a mudar. Feche os olhos por um instante. Respire fundo. Sinta o peso do dia saindo dos seus ombros e a atmosfera espiritual se ajustando à presença de Deus que agora te cerca. Este é o momento de oração, não como um ritual, mas como um encontro, não como uma obrigação, mas como uma conexão viva com o Pai. Fale com Ele como quem sabe que está sendo ouvido. Não esconda nada, não decore frases. Apenas abra a alma, como alguém que se rende à única fonte que realmente pode restaurar. Pai, neste momento eu coloco o meu coração diante de Ti. Eu reconheço que preciso da Tua presença mais do que de qualquer outra coisa neste mundo. Eu te peço, Senhor, entra neste dia comigo. Vai à minha frente, quebrando os laços, desfazendo os medos, silenciando as vozes contrárias. Eu consagro as minhas decisões a Ti. Consagro os meus pensamentos, as minhas palavras e os meus passos. Nada em mim tem valor se não estiver coberto pela Tua graça. Eu reconheço que, por mim mesmo, não tenho forças. Que muitas vezes acordo sem direção, sem fé, sem ânimo. Mas eu sei que a Tua palavra é vida.
E eu declaro agora: eu confio no Senhor. Eu confio que mesmo quando tudo parece escuro, o Senhor é minha luz. Que mesmo quando me sinto fraco, o Senhor é a minha força. Que mesmo quando não entendo o caminho, o Senhor é a minha direção. Por isso, eu te peço, guia-me neste dia. Protege a minha mente. Guarda o meu coração. Fortalece a minha fé. Senhor, eu me arrependo por todos os momentos em que tentei seguir sozinho. Por todas as vezes em que deixei a oração para depois. Por cada dia que comecei sem ouvir a tua voz. Mas agora, diante da tua presença, eu declaro: eu volto ao lugar de intimidade. Eu volto ao altar. Eu volto à tua presença, não como alguém perfeito, mas como filho que sabe que o Pai está com os braços abertos. Renova em mim a chama da oração. Desperta em mim a fome pela tua palavra. Faz-me amar o que tu amas. Ensina-me a andar na tua vontade. Eu oro agora também por cada pessoa que cruzar o meu caminho hoje. Que a minha vida seja um reflexo da tua presença. Que meus olhos vejam com compaixão. Que minhas palavras transmitam esperança. Que minhas ações revelem amor. Usa-me, Senhor, como um instrumento de paz no meio do caos. Que onde houver escuridão, eu leve luz. Que onde houver dor, eu leve consolo. Que onde houver dúvida, eu leve fé. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo toda obra maligna contra mim e contra minha casa. Todo espírito de confusão, angústia, opressão e medo, eu ordeno que caia por terra agora. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará, porque estou debaixo da tua proteção. Porque o sangue de Jesus está sobre mim. Porque o teu Espírito habita em mim. Eu declaro que hoje será um dia de livramento. Um dia de resposta. Um dia de milagres. Um dia em que eu verei a tua mão se mover. Eu recebo agora a paz que vem do alto. A paz que excede todo entendimento. Que invade o coração e domina a mente. Que acalma a alma e fortalece o espírito. E eu declaro com fé: este será um dia diferente. Porque eu não estou mais sozinho. Porque eu orei. Porque o céu me ouviu. Porque o Senhor está comigo. Obrigado, Pai. Porque sei que o Senhor já começou a agir. Mesmo antes de eu ver com os olhos, já posso sentir no espírito. E eu sigo em frente com a certeza de que este é o dia que o Senhor fez. E nele eu me alegro. Nele eu descanso. Nele eu caminho em fé, em paz e em vitória. Declaração de posse profética. Agora que sua alma foi lavada pela oração, que o seu espírito foi realinhado com a verdade, chegou o momento de selar tudo o que foi liberado neste encontro com uma declaração de posse. Porque a oração não é apenas um pedido, é também uma afirmação. É o ponto onde você deixa de apenas clamar e passa a declarar. É quando você se levanta no espírito e diz: eu sei em quem tenho crido. É aqui que a fé não apenas sente, mas toma posição. O que sai da sua boca agora não pode ser vazio. Cada palavra tem poder. Cada frase que você profere constrói uma nova realidade, porque está fundamentada na palavra viva, na presença real, na autoridade do nome de Jesus. Declare com força: eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu não sou escravo do medo, da dúvida ou da culpa. Eu sou livre. Eu sou perdoado. Eu sou amado. E nada, absolutamente nada, pode me separar do amor de Cristo. Hoje eu não caminho sozinho. Hoje eu ando debaixo de cobertura celestial. O céu me respalda. O Espírito Santo me guia. O sangue de Jesus me protege. Eu me visto agora com a armadura de Deus e assumo minha identidade espiritual com coragem, com fé, com ousadia. Eu declaro que as promessas do Senhor se cumprem sobre mim. Que tudo aquilo que foi determinado nos céus começa a se manifestar na terra. Que aquilo que estava travado se destrava. Que portas que estavam fechadas começam a se abrir. Que respostas que pareciam distantes começam a chegar. Porque eu não oro em meu nome. Eu oro no nome que está acima de todo nome. E diante desse nome, todo joelho se dobra, toda enfermidade se curva, todo plano do inimigo cai por terra. Eu declaro que nenhuma palavra lançada contra mim terá poder. Nenhuma seta enviada contra minha casa será bem-sucedida. Nenhuma maldição permanecerá onde a bênção de Deus habita.
Minha mente está blindada pela paz de Cristo. Meus sentimentos são purificados pela presença do Espírito Santo. Meu corpo é fortalecido pela graça de Deus. Eu não aceito viver abaixo do que foi prometido. Eu não aceito ser movido por sentimentos passageiros. Eu sou guiado pela fé. Eu sou firmado na rocha. Eu sou guardado pelo Senhor. Hoje, eu caminho em autoridade espiritual. Cada passo que eu der será ungido. Cada decisão que eu tomar será dirigida. Cada ambiente que eu entrar será impactado. Porque a luz que está em mim é maior do que qualquer treva. Porque o Deus que me chamou é fiel para completar a boa obra que começou. Porque eu carrego promessas eternas. E nenhuma circunstância temporária pode me roubar aquilo que já foi selado no céu. Eu declaro também que este dia será produtivo, será cheio de paz, será marcado por livramentos e surpresas divinas. Eu verei Deus agir em áreas onde já perdi a esperança. Eu verei provisão onde só havia escassez. Eu verei graça onde antes havia peso. Porque onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. E o Espírito do Senhor está sobre mim. Agora respire fundo e diga: eu recebo, eu creio, eu tomo posse. Esta não é apenas uma oração que passou. É um marco, uma virada, um novo ciclo. O velho ficou para trás. A voz de Deus me chamou. E eu respondi. E porque respondi, tudo ao meu redor começa a responder também. Eu declaro que hoje é o começo de algo novo. Porque o Senhor falou comigo. Porque eu ouvi. Porque eu me alinhei. E quando isso acontece, o céu se move, a terra obedece, e o impossível se torna realidade. Se essa oração te alcançou, se essa palavra penetrou no lugar mais profundo da sua alma e você sentiu que algo se moveu dentro de você, então saiba que isso não termina aqui. O que Deus começou agora precisa ser nutrido, regado, mantido vivo. Porque a fé que é despertada precisa de ambiente, precisa de constância, precisa de comunidade. E você não precisa caminhar sozinho. Existe uma rede de oração, um povo separado, uma família espiritual que se levanta todos os dias para buscar o céu com a mesma intensidade que você sente aí agora. E você pode fazer parte disso. Ao se inscrever neste canal, você não está apenas apertando um botão, está se conectando a uma corrente viva de fé, intercessão e palavra. Todos os dias, ao amanhecer, nomes são apresentados diante do altar. Nomes como o seu, vidas como a sua, corações que desejam mais de Deus. Pessoas que decidiram começar o dia ouvindo a voz do Senhor, não a do medo. Pessoas que entenderam que o segredo da vitória está no secreto e que o céu responde quando há posicionamento. Compartilhe este vídeo com alguém que está quase desistindo. Você pode ser a ponte entre a dor de alguém e a resposta de Deus. Porque há vidas que estão esperando por uma palavra como essa. Há corações clamando em silêncio, esperando que alguém se importe. E esse alguém pode ser você. Não guarde para si o que te edificou. Quando você compartilha, você multiplica a esperança. Você expande o alcance da voz de Deus. E se você deseja ser lembrado todos os dias desse encontro com a presença, ative o sino de notificações. Não por algoritmo, mas por disciplina espiritual. Para que cada manhã seja marcada por um reencontro com a fé, com a verdade, com o Espírito Santo. Para que, mesmo em dias difíceis, você ouça uma palavra que te levante, que te traga de volta para o centro da vontade de Deus. Aqui não pregamos placas. Não levantamos bandeiras humanas. Aqui oramos fundamentados na palavra. Intercedemos com propósito. Ministramos com verdade. E recebemos com gratidão cada vida que Deus traz até esse lugar. Você não está aqui por acaso. Se chegou até o fim, é porque algo foi plantado. Algo começou a nascer. Agora é hora de cuidar, de seguir, de aprofundar. Que a bênção do Senhor te acompanhe. Que o rosto dele brilhe sobre ti. Que a presença dele te guie em cada passo. E que o que foi iniciado hoje se transforme em testemunho vivo. Porque o Deus que falou contigo aqui vai continuar falando. E ele vai te surpreender.